Pense Rio de hoje tem como tema a popularização das artes plásticas no país. Em 2011, o Brasil emplacou 3 exposições com recorde de público. O Mundo Mágico de Escher, que ficou em cartaz no ano passado no Centro Cultural Banco do Brasil, foi a mostra de maior média diária de público no mundo. E grandes exposições agitam as principais capitais do país, como a do Impressionismo, que está em cartaz no CCBB do Rio e já bateu recorde de público em São Paulo. No entanto, será que essa universalização da arte, que cada vez mais chega ao grande público, é sinônimo de popularização? Bom, para responder esta e outras perguntas, estão aqui no estúdio hoje o artista intelectual Afonso Romano de Santana e a curadora Denise Matar. Primeira questão que eu gostaria de saber com os senhores é se realmente a arte está se tornando mais popular. Por favor, Denise. Olha, sem dúvida a arte está se tornando mais popular. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa questão mais qualitativa dessa popularidade, mas eu acho que qualquer exposição é bom ter e acho ótimo que a arte esteja mais popular. Tem havido palpavelmente, né, uma diferença. Se você pensar que no século XVIII, tem um estudo Sartre que diz quantos intelectuais havia na Europa, 100 e poucos. Hoje todo mundo tem mestrado, tem doutorado e nós estamos vivendo essa experiência de 40 milhões de pessoas saindo da classe C para o consumo. Então, realmente existe uma chegada maior de um público massivamente, né, quantitativamente expressiva. E qual o papel da universidade nesse crescimento? A Universidade Brasileira foi inventada ontem também, né? Em 1934. Então, ela está até hoje se reinventando. Mas deu um avanço formidável nesses 30, 40 anos. Hoje em dia é praticamente tranquilo, né? O sujeito ter mestrado, ter doutorado. Então, você encontra pessoas especializadas em vários setores. Na área de artes, né? Há vários cursos. Só tem um problema com a academia, porque, na verdade, não se consegue trazer para as exposições, todo o funcionamento acadêmico ele é tão travado que, na realidade, eu acabei de passar uma experiência dessa, tentando produzir uma exposição a partir de uma coisa toda acadêmica, é a maior dificuldade, porque o ritmo é muito diferente. A universidade é um pouco fechada, né? Quando a gente está em ritmo de produção, de você montar uma exposição, tem uma coisa prática que tem que ser feita que não tem muito jeito. Agora, eu acho que o que está acontecendo é uma espécie de laicização da arte, né? Porque a arte era uma coisa de especialistas. Teve um tempo que era a burguesia, que via os quadros, não é? E hoje em dia, todas as classes sociais têm acesso. Inclusive, o fato que existe patrocínio, os patrocinadores colocam dinheiro e uma máquina movimentando o público muito grande. Então, isso é um fator de divulgação, sabe que, de uma certa forma, a gente está voltando para uma coisa que era, né? Porque quando surgiram os museus na Europa, tem uma disputa sobre qual museu que surgiu primeiro, se foi o British Museum ou se foi o Museu do Louvre. Eles têm lá uma disputa e tal. Na realidade, o Louvre, ele é um museu que ele surgiu porque estavam se jogando fora as obras de arte, e aí teve um francês que disse, gente, vai perder isso tudo. Então, resolveu criar um museu e abrir um museu para o público. Então, os primeiros museus, o Museu do Louvre, era um museu que ele era muito frequentado. Era um point, entende? E quando começa a academia, era um lugar de aula, então ficavam os trabalhos pendurados e os artistas pintando com seus professores. Então, tem um momento que, na realidade, o museu era uma coisa popular. As pessoas iam no fim de semana com as famílias, tinha criança, tudo. Depois é que tem um momento que isso meio, com o romantismo, você entra nessa questão da aura, da obra de arte, coisa mais do artista sagrada, inspirado, especial. da coisa sagrada. Mas houve um projeto há uns anos que era aquele Galeria a Céu Aberto, eu não me lembro exatamente o nome do projeto, eu acho que era Arte a Céu Aberto, que promovia justamente isso, o público assistir aos artistas compondo suas obras, enfim. Vocês acham que isso aproxima um pouco, também ajuda a aproximar? São os dois movimentos, né? Essa popularização de um lado e a arte foi o encontro das pessoas, essa ideia de que a obra tem que sair da galeria, tem que ir para a rua, tem que ocupar espaços que não eram ocupados anteriormente, é uma coisa muito importante. Eu li outro dia um ensaio, aliás, na verdade um livro, sobre artificação, que bate nessa tecla, né?
Quer dizer, os franceses, mais uma vez, formalizaram essa coisa. Existe uma tendência na cultura ocidental para que se efetive a artificação. O que é isso? É transformar coisas que acontecem e que ninguém percebe que são objetos de arte, são eventos de arte, entender essas coisas como fatos artísticos. Por exemplo, o hip hop, não é? Dança de rua, grafite e assim por diante. Quer dizer, uma série de coisas que não pertenciam ao patrimônio artístico anteriormente. De repente, graças à teoria formalizada pela universidade, essas manifestações começaram a ser entendidas, mostrando que o processo artístico aumentou muito. Há manifestações artísticas que antes não existiam aos nossos olhos. E passam a ser entendidas e incorporadas também, por exemplo, nas aulas, começa a se ensinar também esse tipo de arte? Assim, A arte popular, a arte de rua, que se chama, né? Eu acredito que sim. Eu conheço vários movimentos nesse sentido, né? Até movimentos patrocinados por grandes empresas, onde os meninos, além de aprender pintura, aprender a ler, aprendem a dançar, né? A dança como um fato normal dentro da vida. Eu acho que essa perda da aura da obra de arte, porque na realidade tem um fator que nunca ninguém pensa relacionado com a obra de arte, que é o seguinte: a obra de arte ela tem um valor intrínseco, ela vale dinheiro, né? Então, o fato de uma obra de arte valer dinheiro, o fato dela ter uma existência física, o que não acontece, por exemplo, dança, você vê um espetáculo e ele foi. Teatro, você vê o espetáculo e foi. Música, você ouve e foi. Então, nas artes plásticas, você tinha um objeto, que era o objeto de arte, que tem um valor agregado. Em torno desse valor se construiu toda uma história, porque, inclusive, você tem que proteger, né? Então, hoje você tem toda uma, vamos dizer assim, profissionalização, que você tem que ter seguro, transporte, embalagem, museólogo, mas visando proteger a obra de arte. E aí, como o Afonso falou, paralelamente, você tem uma outra visão, que é justamente a arte contemporânea hoje, ela não tem essa preocupação do produto final, do que vai ser acabado. Então, essas barreiras foram se quebrando. Tem uma classificação de artes efêmeras. Já pensou nisso? Fogo de artifício. Né? A gastronomia é uma arte efêmera também. Essas artes que você mencionou, que são elaboradas e se esgotam num determinado momento. Né? Como as instalações hoje. Fez, passou, foi embora. Né? Mas, ao mesmo tempo, o quadro da Beatriz Milhazes acabou de ser vendido como a obra mais cara de uma brasileira viva, né? Então, o Brasil está em alta no mercado internacional? A arte está num momento de supervalorização, eu diria até que perigosamente. Supervalorização. No mundo inteiro? No mundo inteiro, Então, acho que tem uma supervalorização até meio perigosa, porque uma hora vai... Aí a gente entra numa coisa complicadíssima. Tem uma bibliografia imensa sobre o isso, problema é que vai tudo junto, e arte, né, Afonso? As coisas vão todas juntas, né? Quer dizer, você tem o circuito de arte, o mercado de arte, que está valorizando as obras. Aí você tem os museus, você tem um funcionamento que uma coisa depende da outra, muito ligada. E tem também um certo projeto, tem uma revista americana de arte que anuncia como você pode se transformar num pintor famoso em pouco tempo. Os passos que você tem que seguir para ter um quadro seu exposto numa grande multinacional. Então, tem um processo de atingir a fama e ter o seu produto valorizado que já não é uma questão de mérito artístico, não. Perguntar, arte não é isso, né? Isso já pertence ao merchandising, ao marketing. Por isso que teve um artista que resolveu se lançar como artista na Bolsa de Valores em Nova York. Em vez de lançar a obra numa galeria, ele fez uma exposição dentro da Bolsa de Valores, porque ele sabia que se desse certo ali dentro, o preço subia e ele virava artista. Mas foi uma crítica? Uma forma de não era o aproveitamento do status atual, onde valor financeiro e valor estético se misturaram muito. A arte, originalmente, ela é uma expressão que não visa ao lucro e também é uma coisa natural, que isso é natural das pessoas. E, com o tempo, a arte foi se elitizando, quer dizer, o que se considera arte, né? O que as pessoas começaram a consumir, considerar arte, é aquela arte elitista, os grandes pintores, os grandes artistas e tal. A minha questão é a seguinte: os senhores acham que hoje a arte está atingindo um pouco mais o público, quer dizer,
está saindo um pouco desse patamar elitista que ela era e está atingindo um pouco mais o público, está tentando alcançar, está falando mais a linguagem das pessoas? Ou continua se dirigindo à elite? Bom, é assim, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é como a arte está sendo mais mostrada, está sendo mais vista e as pessoas estão entendendo mais. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que está se produzindo em termos de arte hoje, né? Então, o que está se produzindo em termos de arte hoje tem um viés, que é o que o Afonso acabou de falar. Eu, às vezes, fico espantada de ver gente jovem que não entende nada de arte e não quer entender, eles só querem saber como é que eles vão se inserir no mercado. Né? Quer entrar no mercado, que é uma comprando, coisa vendendo péssima. ou produzindo. Mas, ao mesmo tempo, você, lógico que não é tudo assim, você tem artistas que estão tentando entender o mundo de hoje e fazer uma arte que é uma arte de hoje, do mundo de hoje, para as pessoas de hoje. É mais fácil de entender esse tipo de arte, né? Então, existe... Aí, quando o artista é bom, ele consegue fazer uma comunicação. Tem uma coisa que me fascina muito na questão da arte, que vem, na verdade, da antropologia. Né? Na antropologia, tem uma categoria chamada legitimação. O que faz com que uma obra de arte seja legitimada socialmente? A ideia que a gente tem é que alguém produziu um objeto artístico tão valioso que o público, de repente, vai cair de quatro. Isso não é verdade. Isso pode acontecer, mas eventualmente. Mas não pode não acontecer. Mas o processo de legitimação é incrível. Você vê o seguinte, a imprensa se transformou hoje na instância legitimadora. Dá um exemplo aqui. Outro dia teve aqui um inglês que fez uma exposição, você lembra disso? Era um copo d'água pela metade, eles punham aquele copo d'água e diziam que aquele copo d'água não era um copo d'água, era um carvalho. Eu acho que ele pode dizer o que ele quiser, né? Os jornais deram página inteira e eu não vi crítica nenhuma análise daquilo. Eu, como leitor de jornal, se tem uma página inteira para aquilo, é sinal que aquela coisa é importantíssima. Né? Quer dizer, o jornal está legitimando, né, uma coisa que foi apresentada. Então, a imprensa hoje tem uma força incrível, que antes era a burguesia, era a igreja, etc. Então, a gente tem que olhar a imprensa com muito cuidado, porque os espaços da imprensa são comprados. Eu acho pior do que ser comprado, Afonso. Eu acho mais grave do que isso. Eu acho que a gente tem uma imprensa hoje. Eu vivo falando com a imprensa, vivo dando entrevista para tudo, e eu fico boba de ver como o jornalista que está te entrevistando não sabe de nada do que ele está te falando. E a gente vê uma quantidade de bobagem. Eu estava outro dia dando uma entrevista, a menina me perguntou qual era a diferença entre concretismo e construtivismo. Eu falei, não vou explicar, porque você vai botar depois... Depois ela põe na minha boca uma coisa que eu não falei, entendeu? Então, eu prefiro não me arriscar. E, ao mesmo tempo, a imprensa também tem esse papel de ajudar na popularização da arte, né? Porque... Mas eles vão sempre pelo mais fácil. Desculpa, mas a gente tem esse defeito. Então, é assim, tem uma exposição do Dalí, pode ser uma exposição de gravura do livro do Dalí, uma exposição que não é uma exposição importante, mas o nome Dalí está lá. Então, sai uma página só porque é o Dalí, entendeu? Então, não tem uma avaliação da qualidade. O critério não é exatamente pela qualidade. Tem uma coisa que... Eu sou jornalista, né? Tem uma coisa que eu posso considerar como autocrítica, né? O jornalismo está muito ligado ao espetáculo. Uma coisa que é estapafúrdia, que é sensacional, que ninguém acha normal, o jornal dá destaque àquilo, né? O Nelson Lerner falava isso. Bom, eu vou ficar nu na frente da galeria, pronto. Aí todo mundo vai falar da minha exposição. Então, esse é um problema complicado. E aí fica sempre ligado a essa espetacularização e ligado a um evento, né? Então, isso que seria a minha pergunta. Tem um aumento também de público? Muito. Nas galerias individuais, nas mostras menores, ou só nesses eventos, nos grandes eventos, impressionismo? Ou nos espaços mais conhecidos, né? Tipo o CCBD. Os grandes centros culturais. Eu acho que tem um risco aí, que é o seguinte. Vira um programa feito um parque de diversões que poderia ser qualquer outro programa. É verdade. Isso é uma pena que aconteça, né? Quando você tem uma exposição muito boa, eu acho que a própria exposição consegue suplantar isso, tá? Então, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ver o impressionismo ainda, mas não vi por pura falta de tempo, porque não pude ir lá olhar.
mas eu sou uma pessoa que trabalho produzindo exposições. Você não precisa de ver, você já viu em Paris tantas vezes, né? Mas eu acho interessante você vir aqui. Eu acho maravilhoso que as pessoas que não têm oportunidade de ir a Paris tenham a oportunidade de ver essa exposição aqui. Acho lindo que venha, que se disponha a trazer, acho tudo ótimo. E acredito que, sendo quem organizou, que a exposição tenha uma certa qualidade. Mas é isso, tem que tomar... Você fica ali num viés do parque de diversões, entendeu? E tem uma coisa que é importante, o parque de diversões. Tem uns estudiosos que se centraram em focar essa coisa, a relação entre arte e turismo, que é um viés que foi incrementado ultimamente. Você constrói um grande centro artístico que é também um grande centro turístico. Então, isso tem dupla função. As pessoas estão indo turisticamente ver as coisas, então tem piscina, tem paisagem, tem isso, cavalo, não sei o quê, e tem obra de arte também, ou chamada obra de arte. E não se sabe exatamente, às vezes, o que é paisagem e o que é obra de arte. E turismo e arte se fundiram, eu acho ótimo que tenham se fundido, mas é uma fusão um pouco complicada. Eu acho assim que o mundo de hoje, a gente tem... Isso acontece em todas as áreas, né? É uma coisa que está acontecendo no geral, em todos os setores. Agora, o que eu acho que a área de arte, ela está se tornando lucrativa como sim, um todo. Grande negócio. Um grande negócio em todas as coisas. Então, por exemplo, você vê, até hoje, a arte é relegada na escola a uma coisa que você não tem nem nota. Então, você não precisa se preocupar de estudar arte, porque você não precisa passar, não é importante. Então, eu acho que isso é um conceito que aos poucos vai começar a ser revisto, porque antes se dizia, mas isso não é importante, o cara não vai conseguir ter trabalho, sabe, isso não dá emprego, a arte não dá emprego. Dá, cada vez está dando E agora, muito. com a popularização, cada vez mais vai dar, porque... Agora, inverteu, né? O valor está ligado a qualidade está vinculada à quantidade, não é? Agora, eu queria até aproveitar, Denise, que lá no início da nossa conversa, a senhora falou sobre a questão da qualidade do público que assiste às exposições. Como é que poderiam as exposições se comunicar melhor com esse público, um público que, de repente, ainda não tem o conhecimento artístico necessário para apreciar aquela obra e que até gostaria de informação e que, com aquelas informações, poderia apreciar de forma melhor aquela obra? Como é que as exposições poderiam, né, se organizar para ajudar? Eu vou falar cabotinamente sobre o meu trabalho, entendeu? Porque eu sou uma produtora de arte, faço uma exposição atrás da outra. Então, eu tenho... exposições agora. Nesse momento, eu estou com 3 exposições aqui no Rio de Janeiro. Uma no Centro Cultural Banco do Brasil, outra nos Correios e outra na Caixa Cultural. Eu sou uma pessoa que me preocupo com o público, de que o público ele compreenda aquele artista sobre o qual eu estou falando e que ele mergulhe na obra do artista. Então, essa é a minha proposta como curadora. Devo dizer que sempre consigo bons resultados, porque as pessoas entram mesmo. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma exposição até difícil de fazer, que é a Cartas do Modernismo, que são as cartas do Mário de Andrade, que está nos Correios, que é uma exposição teoricamente difícil de fazer, porque você está falando sobre um teórico de arte, sobre uma pessoa que escrevia... São textos difíceis. São textos difíceis e tal. A exposição está fazendo o maior sucesso. Está, assim, bombando, como se diz, e naquele estilo boca a boca, que um fala, o outro... Então, a exposição aumenta, assim, cada dia o público muito. Por que isso acontece? Porque procurei fazer vários níveis de comunicação. Então, a exposição, ela tem, para o público leigo, informação suficiente para que ele compreenda melhor o período modernista e como o Mário se inseria. As obras de arte sempre tem uma explicação, as pessoas conseguem compreender. Eu fiz as cartas gravadas por um ator, então a carta gravada ela cria uma outra dinâmica, né? Uma outra sensação também. Tem um documentário, tem uma instalação e eu propus para as pessoas que elas escrevessem cartas. Então, a gente tem uma pilha de cartas. É uma exposição interativa, então. Ela tem um lado, ela tem uma coisa interativa que não é nada tecnológico, tem que ficar apertando, não. A pessoa tem que escrever uma carta. Então, a gente tem uma pilha de cartas do Mário de Andrade. Hoje em dia, né? Isso. E a gente propõe, se você fizer uma carta
você recebe uma outra carta do Mário de Andrade. Então, as pessoas fazem as cartas, e as cartas tão fantásticas que eu, quando eu fizer o catálogo, eu vou publicar algumas das cartas. Agora, voltando para o que eu estava falando, então, eu tenho um nível de comunicação com o público comum. Tenho as cartas originais, que são de uma comunicação muito mais difícil para um outro tipo de público que está indo, que vê na sua frente uma coisa que você não vê nunca, que são as cartas originais, tá? Criei uma mesa de consulta com todos os livros publicados das cartas no Mário. Então, a pessoa pode ficar lá horas pesquisando num nível mais aprofundado. Então, a exposição tem vários níveis, entendeu? Ela atende ao público comum, atende a pessoa mais interessada e atende a um pesquisador que quer pesquisar mais profundamente. Eu acho que assim é que as exposições deveriam ser. Mas a Denise sempre trabalha com coisas mais palatáveis, né? Com autores, inclusive, que eu gosto muito, né? Porque há alguns curadores que trabalham com coisas complicadíssimas e que são puramente abstratas e nem existem, né? A arte contemporânea é mais difícil. Tem um tipo de arte que aí entra um pouco no que você tinha falado. De repente você vai na exposição, isso já aconteceu, eu fui aos bienais de São Paulo e tem lá uns garotos que foram treinados para repetir para a gente o que significam algumas obras daquela. Aí o garoto repete, a menina repete, você percebe que ele não entendeu nada daquelas obras. Não é? E não está conseguindo te passar coisa nenhuma, porque alguém disse para ele, verbalmente, né, uma série de coisas. Então, tem um tipo de personagem que acontece em algumas exposições, que é um personagem que merece ser analisado, né? Ele transmite o nada. Você está diante de quadros que não significam coisa nenhuma, alguém deu uma receita verbal, a pessoa te transmite aquela receita verbal. Se você é uma pessoa insegura, você vai para casa, repete aquela receita no seu escritório também, fica muito inteligente. Se você é uma pessoa contestatária, você diz, eu não estou entendendo isso, podia explicar outra vez? A pessoa não será capaz de explicar uma segunda vez. Ela vai repetir o que ela já falou. Cria uma legenda, né, na arte, cria uma legenda na obra. Legenda, né? Isso bate num problema, eu tenho 2 livros sobre isso, né? Um chamado Desconstruído do Chan, o outro chamado Enigma Vazio, num problema da arte contemporânea. Às vezes, não é o caso dessas exposições, às vezes você está diante de alguns enigmas que são vazios, não tem nada, as pessoas estão inventando coisas sobre aquilo. Mas modernismo e Mário de Andrade não é fácil. Não, Mário é outra coisa. É outro assunto. Não, mas aí, por exemplo, ele está falando de a arte contemporânea é muito mais complexa, né? Porque você, inclusive, você tem muita coisa ruim, mas você também tem muita coisa muito boa, né? Mas eu acho que a problemática é você ter um tipo de postura muito arrogante que não te permite conversar sobre a arte contemporânea. Isso é muito ruim. Bom, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Pense Rio, falando hoje sobre popularização da arte. Bom, eu gostaria de saber com os senhores o seguinte, se o Rio de Janeiro, pela história que tem de ter sido capital federal, ser um centro artístico e tal, ele favorece essa popularização da arte? Enquanto o Rio foi capital, o Brasil inteiro absorvia uma série de informações vindas do Rio de Janeiro, né? Quando a capital mudou para Brasília e quando São Paulo passou a ter uma força mais expressiva, hoje a grande imprensa está em São Paulo, as grandes revistas estão em São Paulo, o Rio perdeu um pouco essa ideia de caixa de ressonância, que está sendo recuperada agora, nos últimos 5, 10 anos, com as Olimpíadas, com a Copa, está passando a ter uma outra repercussão, que eu acho saudável, porque o Rio é cosmopolita por excelência. Os paulistas que me perdoem são todos provincianos, né? O Rio é cosmopolita, então ele exporta uma visão de Brasil muito mais interessante que a visão, digamos, um pouco caipira de São Paulo. Eu não concordo com essa visão dele que São Paulo é caipira, nem que é provinciano. Acho até que é uma bobagem isso. Eu acho que, na realidade, a gente tinha que ter as duas cidades incrementando. Eu acho que São Paulo tem um lado cosmopolita que o Rio não tem, e o Rio tem uma coisa que São Paulo não tem. Mas tem uma coisa que o Rio tem que é maravilhoso, que é o seguinte, como o Rio foi capital, os equipamentos do Rio de Janeiro são muito melhores. Então, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro é um prédio maravilhoso. O de São Paulo é um prédio pequeno.
A Caixa Cultural daqui do Rio, o prédio é maravilhoso. O prédio da Caixa Cultural de São Paulo não tem a imponência que tem, até um prédio imponente em São Paulo, mas numa localização muito difícil. Então, acho que a gente tem aqui... um pouco, estou fazendo uma caricatura, né, das duas coisas, né? São os momentos culturais quando o Rio teve essa... Mas eu não acho isso, eu acho assim... Não, São Paulo tem o seu lugar, como tem o Rio Grande do Sul, Curitiba, Belo Horizonte. Hoje existe uma descentralização que é muito importante. Eu acho ótimo. Claro. Acho que o Instituto Inhotim é um pouco isso, né? Foge um pouco desse eixo Rio-São Paulo e leva para o interior de Minas, né? E está cada vez mais visitada, é um dos 100 museus mais visitados do mundo. Sim. Então, foge um pouco desse eixo. Qual a importância disso? Inclusive na área literária, quer dizer, hoje existem mais de 80 feiras e bienais pelo país, não é mais só o Rio e São Paulo. Nossa senhora, é muita feira, né? Quer dizer, você vai... Belém do Pará tem uma feira do livro que é gigantesca. Em Fortaleza tem uma feira internacional. Agora, estou indo na semana que vem a São Luís, uma outra feira. Então, essa descentralização é muito positiva para o país. Qual é a arte mais difícil de se atingir o público? Qual é? Mais difícil? Do tipo das modalidades artísticas. Depende, né? Artes plásticas, de repente? As artes plásticas têm um mistério que até hoje eu não entendi. Porque o que acontece com as artes plásticas não acontece com nenhuma outra arte. A chamada música de vanguarda não tem audiência, nem gera dinheiro. Gera bolsa de estudo. Balé é uma coisa erudita, né, para um público determinado. Né? Todas as artes, né, são mais ou menos fechadas. As artes plásticas conseguiram transformar o produto, né, em produto comercial. Né? E aí são casos sui generis. Né? Isso me intriga muito. Por que os músicos de vanguarda não conseguem vender música de vanguarda? Mas eu acho que a origem está nisso que eu te falei originalmente. Quer dizer, que a arte, ela tem um valor intrínseco que criou... E, na realidade, é muito engraçado, porque se você for olhar as musas, porque a palavra museu, ela vem de museu, que era o templo das musas. Mas não tem uma musa para as artes plásticas. Tem música da literatura, da poesia, da música, da dança, mas não tem uma musa das artes plásticas. Porque as artes plásticas, em grego, elas eram técne. Na verdade, em grego, certo é mesmo terni. E era maestria, destreza. É outra questão. Então, na origem, então, esse processo que as artes plásticas vão saindo do lugar, a obra de arte ela surge como um deslocamento. Porque, originalmente, a arte, talvez a resposta tinha uma função religiosa. Né? A arte tinha uma função religiosa. Hoje tem uma função econômica. Estava acoplada em todas as igrejas, primeiro nos templos, depois nas igrejas. Né? Então, o momento que a obra de arte se torna um objeto de arte é quando os romanos vão para a Grécia e eles pegam aquela estátua que estava num templo, levam ela para Roma e botam num jardim. Então, aí você tem um deslocamento. E esse deslocamento já cria um valor, entendeu? Bom, é por aí, é. Então, mas é bem por aí. Mas que as artes plásticas fizeram esse deslocamento também do artístico para o econômico. Com certeza. Então, são as artes plásticas que estão capitaneando, pode-se dizer assim, essa... que rende mais dinheiro, né? Essa popularidade. Mais que a música? Música só se for... música... sertanejo, me chama. Pois é. Acho que a música... Aí, inclusive, entra na questão de quando a música arte... Falando em música contemporânea, esteve aqui um compositor que agora foi até indicado ao Grammy, latino de música contemporânea, que é o Sérgio Roberto de Oliveira. E ele promove aqui no Centro Cultural da Justiça Federal concertos de música contemporânea que não são músicas simples de se ouvir, são dissonantes, são atonais, enfim, não é simples como um pagode, como um axé. E ele me diz que existe uma grande resposta do público. Os concertos são gratuitos no fim de semana e que são pessoas de todas as classes sociais. Quer dizer, você promover espetáculos como ele tem promovido, gratuitos e tudo, que você consegue fazer com que o espectador vá lá assistir ao espetáculo. Isso ajuda também a difundir aquela arte que não é, às vezes, tão fácil de se compreender. Eu acho que tudo está em quem apresente como apresenta. Entendeu? Se a tua postura de apresentar uma música contemporânea, que é difícil entendimento, é aquela postura arrogante
de que todo mundo tem que entender, tem que Elitista, achar né? aquilo maravilhoso, e aí você não consegue se comunicar. Se a tua postura, imagina que o Sérgio, que eu não conheço, seja uma pessoa fascinada com o que ele faz, e ele então transmite isso para o público e faz o público compreender aquilo. O público vai, o público precisa, público é o que para você tudo, falou, né? que você estava falando antes, da tua professora que te mostrou o quadro do Bosch e que você desvendou um mundo ali. Então vamos explicar aqui para os telespectadores que não sabem que antes de começar o debate eu estava explicando que eu tive uma aula de estética que a professora pegava um quadro do Bosch, que é o Jardim das Delícias, é um quadro bastante complicado, com vários nuances, milhões, e ela explicava, ela demorava um mês explicando esse quadro, a gente tinha durante um mês aula sobre esse quadro e descobria a cada aula novos significados e nuances daquele quadro. E isso me fez ver a arte de outra forma, principalmente aquele quadro. Quer dizer, eu acho que se as pessoas tivessem essa preparação, essa instrução antes de assistir àquela obra, ela poderia aproveitar bem melhor, consumir bem melhor a arte, e a arte não se tornar popular pela questão da moda, como a gente falou no início, mas sim pela questão da qualidade, a pessoa querer despertar sentimentos ali quando está assistindo aquela obra. Eu acho que essa mediação com o público é fundamental. E Afonso, você como escritor, como essa mediação pode ser feita na literatura? A literatura é um negócio muito especial, né? Porque no Brasil tem se lutado, eu tenho lutado muito desde o tempo que eu fui presidente da Biblioteca Nacional, de transformar o Brasil num país leitor. Quer dizer, nós temos 200 milhões de habitantes, mas eu tenho a impressão que a gente não tem nem 10 milhões de leitores. Até hoje as estatísticas são muito vagas a esse respeito. Então, há uma luta no país para que os leitores, leitor de tudo, leitor de música, de artes plásticas, etc., o jeito que entenda o que está acontecendo. Leitor é um indivíduo que decodifica o que está acontecendo, né? Todos nós somos leitores. O médico é leitor, quando entra um cliente no seu consultório, o advogado é um leitor, a minha cachorrinha é uma leitora, ela lê o chão, lê. Eu costumo dizer que lá na Ásia, há pouco tempo, quando houve aquele tsunami terrível, os animais sabiam meia hora antes que ia ocorrer o tsunami, porque os animais leem a natureza. Nós não lemos. Então, os humanos levaram meia hora para perceber que havia um tsunami. Então, tudo no mundo é uma questão de leitura. E, nesse sentido, a literatura está passando por um período muito complicado. Primeiro, as editoras internacionais estão comprando as editoras brasileiras. É bom, é muito bom, mas é ruim porque estão trazendo para cá best-sellers estrangeiros. Então, estão alinhando a cabeça do leitor brasileiro cada vez mais pelo leitor estrangeiro. Segundo, tem aparecido um personagem que veio das artes plásticas chamado curador. O curador é uma instância meio problemática, porque ele administra, ele gera uma opção de coisas, né? Ele substitui o crítico, substitui o professor, substitui o jornalista, substitui milhões de pessoas, né? Então, uma Bienal é feita com um curador. Se ele errar, uma cabeça só, né? É um problema. Outra coisa, se eu publicar um livro hoje, pode não acontecer nada. Eu já tenho mais de 50 livros publicados, né? Tenho mais de 50 anos de estrada. Pode não acontecer nada, porque se eu não tiver acesso à imprensa, se eu não tiver um divulgador, se eu não tiver uma aparelhagem que faça meu livro chegar na imprensa, meu livro está liquidado. Para você ter uma ideia, quando eu publiquei meu primeiro livro há 50 anos atrás, eu era um estudante desconhecido em Minas Gerais, o livro foi criticado pelos maiores críticos brasileiros. O livro não era sensacional, nem eu era genial. É que o sistema funcionava. Hoje, aconteceu com tudo. 50 anos depois, o caos é de tal ordem que você percebe que muitas coisas se perdem nos descaminhos, nos desvãos. Então, a literatura está passando por um momento muito complicado. Ela pode encontrar seu caminho, de repente, na internet, por exemplo? Como a música tem também mudado de caminho e tem agora começado a se firmar na internet? É, no certo sentido, e também não é. Quer dizer, é no sentido de aumentar o público. Eu mesmo tenho Facebook, um blog, etc., e descobri muitos leitores através disso. Mas complica quando entram desejos de que o produto na internet seja gratuito, então que o leitor tenha acesso à sua obra de maneira grátis, e eu vivo da minha obra.
né? Ninguém chega perto de um industrial e diz aí, olha, sua fábrica agora vai ser de graça, né? Seu sapato, etc. Mas o produto intelectual parece que é gratuito. Acho que essa complicação que você está falando, ela está acontecendo em tudo. Em tudo. Tudo se complicou incrivelmente. Então, às vezes, você vê uma cifra absurda por um preço de uma exposição, fala, nossa, mas por que uma exposição custa tão caro? Porque, assim, você tem que pagar todos os direitos autorais de todas as imagens que estão lá. Você tem que pagar o direito autoral de todos os fotógrafos que fotografaram a obra. Você tem que pagar o direito autoral da família. Você tem que pagar o museólogo que tem que vir, o courrier, cada instituição manda um courrier. Você tem que pagar o transporte hiper especializado. E vai por aí afora, entendeu? Então, encarece tudo. Tudo ficou muito mais caro, muito mais difícil. Tudo bem, está tudo mais seguro, mas também tem muita gente que ganha. Por exemplo, essa coisa do direito autoral, eu acho que é uma questão que vai precisar ser revista, porque você ter 70 anos até depois da morte do autor, o que acontece? Você tem o filho, eu acho que devia ser 20 anos depois da morte do autor. Aí resolveu o problema, que você pegava uma geração, os filhos, porque aí depois você tem os filhos, depois você tem os netos, depois você tem às vezes você tem uma terceira geração. Aí você quer publicar, como aconteceu com a Cecília Meirelles, um livro da... Há quantos anos que não se publica a Cecília Meirelles no Brasil? Agora vai sendo republicada pela Global. Mas, sabe, ficou 15 anos, sei lá, por causa de uma discussão que, sei lá, tem 3, um não se entende. E assim vai. Às vezes você consegue falar com todos os herdeiros, tem um que não quer assinar. Então você não pode. E essa complicação que vocês colocam torna a arte refém dos investimentos públicos e privados? Com certeza. Eu acho que, em parte, sim. Com certeza. A menos que você seja uma celebridade, já tem uma certa postura, é um grande romancista americano, um romancista francês, né? A coisa começa a andar. Mas você não vira também um grande romancista francês ou americano por acaso. Isso é trabalhado de uma maneira, às vezes, invisível, você não sabe como, mas, de repente, o sujeito ganha um prêmio Nobel. Nenhum prêmio Nobel é dado de graça para as pessoas. A pessoa entrou numa linha de montagem para chegar ali. Então, existe um mecanismo dentro da sociedade que faz com que as coisas não sejam tão gratuitas e espontâneas como se pensa, né? As coisas estão eu acho que a gente já sistema. teve um momento de espontaneidade. Eu estou inaugurando hoje uma exposição do Aloysio Carvão. Aí o que acontece? O Aloysio Carvão, ele era do período concretista, 1950, todo mundo no Museu de Arte Moderna, fazendo curso com Ivan Serpa, que eu entrevistei várias pessoas, Lígia Pape, todo aquele pessoal. Você não tinha nascido naquele tempo, não, Não Denise? tinha, mas eu peguei as pessoas e consegui falar com elas depois. Bom, eu entrevistei Lígia Pape, já mais velha, o próprio Aloysio, eu conheci. Então, olha só que interessante, todos eles do grupo concretista, todos eles trabalhavam, todos tinham os seus próprios trabalhos. Eles faziam arte porque eles queriam fazer, não passava pela cabeça deles vender as suas obras de arte. Eles não estavam aí para mercado, eles queriam fazer arte. Eu não estou dizendo que seja possível fazer isso hoje, mas eu estou constatando que existe uma mudança de postura muito significativa. Hoje o jovem, ele está lá fazendo a escola de arte, ele quer se inserir no mercado de arte. E também a coisa é ser famoso, né? Ser famoso, você ficar conta rico. No relógio quanto tempo você vai levar para ser famoso. É engraçada a colocação da senhora que tem um livro do Eric Hobsbawm, que é a história social do jazz, que conta como é que surgiu o jazz e tal. E aí, numa parte do livro, ele relata que o jazz chegou a uma popularidade tão grande que os músicos não queriam aquilo. Eles achavam que a arte do jazz era uma arte também espontânea, era uma arte que não era para ser vendida. Uhum. E aí surgiu o bebop, que é uma evolução do jazz e que é muito dissonante, é uma arte para as pessoas não gostarem. E o grande público abraçou essa arte também. E foi uma grande frustração para os músicos de jazz. Ele conta essa história, isso é muito interessante. Aí vem a minha questão. A arte ela ainda pode ter essa ingenuidade, vamos falar assim, essa ingenuidade de ser uma arte produzida apenas para expressar alguma coisa, mas sem visar o lucro? Acho que nesse momento eu não vejo isso, não. Olha, tem uma ensaísta francesa que eu gosto muito, se chama Nathalie Reynes.
eu acho que é a pensadora francesa mais importante depois do Pierre Bourdieu, e ela tem um livro muito importante, onde ela analisa o que ela chama o triplo jogo da arte contemporânea. Ou seja, a arte contemporânea armou o seguinte esquema: o artista transgride, provocando a sociedade. Aí a sociedade acha aquilo estranho, mas aceita. Aí o artista tem que transgredir outra vez. Aí a sociedade é aquilo estranho e percebe que aquilo é interessante e aceita. Então cria-se uma máquina de transgressão e aceitação que faz com que o artista pense que está transgredindo, não está transgredindo coisa nenhuma. Está produzindo uma transgressão que a sociedade já sabe que vai consumir, é o consumismo da transgressão. Por isso que eu até já propus que se faça o Museu da Transgressão. Não dá para transgredir mais, não. Já transgrediram tudo que é possível, não é isso? Eu concordo com você, mas eu acho Então, que há um isso mecanismo. acontece em várias áreas. Eu acho que não é só nas artes plásticas. sim. Assim, Você as vê plásticas isso com em- sintoma, que é mais visível. Eu acho que isso acontece em dança contemporânea, Na música, acontece em música, eu acho que acontece em todas as E áreas. chega a um caso, às vezes, absurdo. Né? Eu sempre conto uma piada, que é piada, mas é ilustrativa, do sujeito que foi numa exposição de arte. Aí, de repente, ele chegou diante de um quadro que estava todo em branco, estava escrito embaixo assim: a passagem do Mar Vermelho pelo povo escolhido, perseguido pelas tropas do faraó. E estava o quadro em branco. Ele olhou e tal, ficou sem saber o que pensar e chamou o curador. Escuta, eu não estou entendendo, está escrito aqui, ó, tropa do faraó, os judeus, então eu não estou vendo nada no quadro. Aí o rapaz, é o seguinte, é que os judeus já passaram e o pessoal do faraó ainda não chegou. Por isso que o quadro estava branco. Né? Então tem essas coisas. Né? Eu acho que, de repente, sei lá, o artista pensou em alguma coisa, mas eu acho que não é esse movimento de consumir as coisas que são produzidas, eu acho que é em todas as áreas. Eu acho que a gente tem uma sociedade que quer coisas novas para vender em todas as áreas. No teatro você vê os grandes musicais, né, um crescente também, do mesmo movimento. Eu acho que a gente está vendo no Brasil, o Afonso mesmo falou, que hoje tem feira de livro em todos os lugares. Né? A gente também tem feira de artes plásticas no mundo inteiro, né? Festivais o tempo de rock. inteiro, festival de rock. Agora, eu me pergunto assim, se eu não entendo do mercado de literatura, com certeza tem aumentado o número de pessoas que se interessam por artes plásticas, mesmo que a pessoa esteja indo lá como um parque de diversões. Tudo bem, ainda é melhor do que ela está indo no outro lugar, eu acho. Ou não está indo em lugar nenhum. Agora, e você acha que tem essa, para a área da literatura, tem aumentado o número de leitores? Aí tem um problema complicado na literatura, é o seguinte, que os editores estão disputando um pequeno nicho de leitores no Brasil. Ao invés deles produzirem leitores novos, eles estão disputando um pequeno nicho de leitores. Outro dia o Sérgio Machado, que é editor da Record, deu uma entrevista, depois o Luiz Schwartz, que é editor da Companhia da Letra, deu uma entrevista semelhante, onde eles estavam dizendo que estavam produzindo mais livro do que o mercado podia consumir. Eles estavam certos, mas estavam equivocados. Ou seja, eles estavam dizendo que estavam disputando o mesmo nicho. Então, a minha pergunta era outra. Onde é que está o leitor? Você tem 190 milhões de leitores, 180 milhões, 150 milhões, e ninguém está preocupado em transformar as pessoas em consumidores, não é? Em vez de disputar os 10 milhões, disputa os outros. Então, tem uma questão de estratégia de mercado, de consumo, que eu acho que na literatura se torna meio patético. Aí a gente entra num terreno perigoso, que é a educação no Brasil, que é uma coisa que aí, se a gente for falar sobre isso... E a literatura está cada vez mais fast food, quer dizer, o público exige cada vez que seja mais fácil ler aquele livro com frases curtas. Um Balzac, por exemplo, já não cabe mais no mundo de hoje. Eu vou te dar uma experiência que eu tive há poucos dias atrás. Quando você não tinha nascido, nem a Gabi, né, nos anos 70... Acertei? Tá vendo? Nos anos 70. A Gabi eu já não sei, eu com certeza. Eu era crítico da Veja. Quando a Veja se interessava por literatura. Hoje se interessa por best-seller. Eu era crítico, fui crítico durante 2 anos. E por acaso eu peguei outro dia, meu arquivo lá, e vi na página das minhas críticas a lista de best-sellers dos anos 70. Você compara os best-sellers dos anos 70 com os best-sellers de hoje, é uma calamidade. Naquela época, tinha livros
literários, realmente. Tinha romances de autores que são conhecidos aí. Hoje você pega e só tem essa lista de vampiros, de amanhecer, etc. Autoajuda. É autoajuda, né? É outra categoria. Então você pode pensar, o povo está lendo mais, mas está lendo também mais porcaria. Esse negócio que você disse, do fast reading. É o fast reading, Não é? É como se fosse sanduíche. Você lê aquilo e joga fora. Um Balzac, imagina que tem 3 páginas só de descrição de uma fachada de uma casa. Se isso cabe no mundo de hoje. Pois é, os professores reclamam muito que os alunos têm dificuldade de ler livros literários. E a tentativa de livros de bolso mais baratos, que tem em bancas de jornal, isso ajuda? Mas isso dá certo. Eu tenho uma editora no Sul que edita livros meus, livro de bolso, aí vende incrivelmente, né? Porque tem farmácia, tem na esquina, tem em todo lugar. Então é uma questão também de estratégia de ocupar espaços que é importante. Afonso, Denise, o papo está maravilhoso, mas infelizmente o tempo do programa acabou, a gente tem que encerrar. Se os senhores quiserem fazer alguma consideração final, falar mais alguma coisa para a gente encerrar o assunto, gostaria, Denise, de falar mais alguma coisa? Olha, eu gostaria só de dizer que, apesar de tudo, eu acho ótimo que a gente esteja tendo toda essa popularização da arte. Com todos os defeitos, eu ainda acho muito bom. Afonso. Senão o artista está nessa situação curiosa, né? Ele não pode deixar de fazer arte, é o que ele sabe fazer, né? E tem que conviver com isso. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site câmara.rj.gov.br. Até a próxima!